noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Quem vai desenvolver o assunto da noite de hoje é a nossa amiga Ana Barros. Ela vai falar sobre o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 136, completo. Está no Evangelho de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí as orientações de Emmanuel sobre essa passagem diz assim: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do Divino Companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver, isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxelante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Emmanuel ele faz um traçado tão bonito aqui no tocante, falando para a gente, eu acho formidável quando Kardec pergunta onde está escrito as leis, e os Espíritos são categóricos em mostrar para a gente que está na consciência, deixando claro que a gente sabe muito bem onde trilhar o caminho certo, onde ir por um caminho que vai observar a nossa transformação íntima. E aqui Emmanuel ele vai trazendo para a gente vou colocar como dicas sobre a gente justamente suportar essas dores e esses obstáculos. Ele diz que todo mundo vai passar por isso, né? Ele já começa falando disso. Todo mundo passa por um grande conflito, por um poder que denomina para a gente uma força de transformação através do esforço. Então ele coloca aqui, quase sempre somos defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. É só a gente olhar as figuras, os personagens que passaram por Jesus. Todos eles tiveram dificuldades. Todos eles tiveram que resignar de algo, ou tiveram que mudar alguma coisa, né?
Aí o Emmanuel ele cita também algumas pessoas que atribuem muitas das vezes as quedas no caminho que nós temos, porque nós não somos perfeitos, estamos num planeta em que tem uma dualidade muito grande de bem e mal. Provas e expiações, nós somos o tempo todo nessa constante dualidade, bem, o mal, o tempo todo, né? E o próprio Paulo fala, né, o bem que eu quero, muitas das vezes eu não faço, né? Mas o mal que eu quero, esse sim eu estou fazendo. Então, muitas das vezes a gente alimenta o próprio mal, né? Tem uma outra questão no Livro dos Espíritos, da 932, que Kardec, ele pergunta por que o bem é tão timidozinho, né? Por que o bem não aparece? Muitas vezes a gente quer ver um jornal, quer ver algo muito bom, mas normalmente é uma nota pequenininha. E aí os Espíritos dizem que muitas das vezes esse bem que é tão pequeno, ele é assim porque a gente alimenta muito mal, a gente dá ibope para o mal, né? E aí os Espíritos já deixam claro para a gente não se preocupar, porque o bem vai preponderar de qualquer jeito. Então, de qualquer maneira, a gente já pode estar achando de que o mundo está muito complicado, não sei como é que vai ser, e os Espíritos dizem para a gente não se preocupar. Tudo isso vai haver uma mudança, e com isso a preponderância do bem. E aí ele coloca bem de que muitas vezes nas quedas a gente muitas vezes joga a culpa de está influenciado, está obsediado, mas ele coloca aqui para a gente justamente guardar a consciência de que está fazendo sentido. O tempo todo eu falo isso quando a gente está ou no estudo da meditação ou então nas palestras, deixar claro isso. Tudo que nós estamos vivenciando aqui hoje está fazendo sentido. Essa fonte do Evangelho, tudo que nós estamos falando aqui hoje, através das palavras de Cristo e também através dos princípios básicos da doutrina espírita, faz sentido para o meu papel de transformação? Que aqui o Emmanuel diz muito bem disso, que a luz, a claridade de hoje é justamente esquecer aquilo que lá atrás a gente errou, a gente teve dificuldades. A gente costuma dizer de que o Espiritismo não condena o erro, porque todos nós vamos errar. Mas, ao mesmo tempo, não adianta de insistir nesse erro. Justamente acertar e ir para o caminho correto, para o caminho que a gente sabe que não vai vacilar. E aí ele diz para que a gente, porque o amanhã a gente encontra essa luz totalmente imperecível. Então, Emmanuel discorre bem bonito na página da lição 136, mostrando para a gente de que todos nós vamos viver esses conflitos. Quando a gente faz uma mudança desafiadora, dói, é para transformar, né? O livro Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho. Kardec dá lá para a gente duas oportunidades. Kardec não, os Espíritos, perdão, Kardec só codificou. Os Espíritos deixam claro para a gente de que nós temos dois caminhos, o caminho da dor e o caminho do sofrimento. O caminho da dor, os Espíritos já deixam claro, não vai fugir, não tem como, todo mundo vai passar. Porque dor é escola, não tem como, a gente quer a cura, né? A gente quer estar bem, quer estar saudável, mas esquecemos de que Jesus veio para quem? Para os doentes. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, a dor não tem como fugir. Já o sofrimento é opcional. O sofrimento é quando justamente, vai chover, vai para da Ana, vai chover, vai fazer frio, não vou hoje não, estou cansado. A gente sempre faz umas desculpas, ou então reclama para não vir. Isso é prolongar o sofrimento. Porque a gente escolhe, porque o caminho está certo. Se eu sei que eu preciso da mudança, eu preciso da ferramenta para mudar, eu não preciso jogar essa desculpa, né? Nada faz sentido para que a gente possa justamente ter esses obstáculos que o horizonte da fé, né, a ferramenta da fé, nos dá uma base maior para que a gente possa remover esses obstáculos, remover essas montanhas. Então, a gente possa refletir bastante no que Emmanuel quis dizer para a gente sobre conflito. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho,
aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que possamos internalizar em nosso íntimo, no papel da transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho, na construção do homem novo, trazendo base para ofertar sementes e colher frutos na sociedade, na família, e que possamos, através dessas ferramentas, auxiliar esse planeta em transformação, esse planeta em regeneração. Que nós possamos meditar, refletir atentos às palavras que a nossa amiga Aninha irá falar sobre o tema da noite de hoje, junto com a falando de espíritos que a protegem, para que a gente possa meditar, sentir e viver essa mensagem a partir do momento que a gente sai dessa instituição e faz o exercício no campo enorme do mundo da qual habitamos, da qual pertencemos, levando essa mensagem consoladora a diversas criaturas que necessitam de beber dessa fonte. Que possamos vibrar para todos os trabalhadores, frequentadores e voluntários dessa instituição, espalhando para a comunidade do Eucaliptal, espalhando para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo todo, para que a gente possa, através dessa ferramenta, cumprir com o compromisso firmado de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja de sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vou passar a palavra para a Aninha, que ela vai falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco, hoje, agora e sempre. O tema da noite de hoje, ele nos traz muita reflexão. Pegando um gancho no que o Felipe falou, na atualidade, se nós ligarmos a TV no canal aberto, nossa, quanta dificuldade, quantas dores, quanta maldade a gente vai escutar e a gente vai ver. Então, na atualidade é um momento desafiador para todos nós. Refletirmos sobre nós, no mundo, sobre aquilo que nós precisamos fazer, o que nós viemos fazer na Terra, é muito importante. Mas para que a gente consiga dar conta desse momento desafiador da humanidade, nós precisamos dessas ferramentas. Nós precisamos fazer a distinção do bem e do mal. Porque dentro de nós, na nossa consciência, nós temos as leis de Deus. Então é muito importante que nós consigamos refletir. E nessa noite, falando sobre falsos cristos e falsos profetas, nós queremos refletir. O que são falsos cristos? O que são falsos profetas? Como identificá-los? E quem falou sobre isso? Nós também, na atualidade, escutamos muito sobre a transformação do planeta, né? Entramos às portas da regeneração, já pisamos na soleira. Ainda não estamos regenerados, ainda estamos em mudança. Mesmo porque a regeneração, meus irmãos, não vai ser um mundo completamente livre de dor. Pelo contrário, os Espíritos nos explicam que ainda teremos o mal. Hoje, no Provas e Expiações, o mal ainda sobrepuja ao bem. Mundo de regeneração, ainda existe o mal, mas ainda está pau a pau com o bem. Mundos ditosos, o bem sobrepuja ao mal. E mundos celestes não existe mais o mal. Então, para nossa reflexão, nós vamos inicialmente começar o que é um Cristo. Jesus, os Espíritos nos disseram que Jesus é o Cristo de Deus que veio para a Terra.
O que é um Cristo? Um Cristo é um Messias, é aquele que traz a salvação, as informações para a salvação. Esse é um Cristo. Nós, na atualidade, nós temos muita informação sobre o Cristo, porque nós tivemos um Cristo aqui. E ele viveu, ele vivenciou, ele mostrou o que um Cristo traz dessa salvação. Ele falou de amor, ele falou de perdão, ele falou de respeito, ele falou de Deus, nosso Pai, e das possibilidades que nós temos. Ele falou e viveu o amor. Então nós sabemos o que é um Cristo. No nosso caso, Jesus é o nosso governador planetário. Ele é o responsável por todos nós. Muitas das vezes a gente até pensa assim, eu acho que na pandemia, né, foi um momento bem desafiador para nós pensarmos como Jesus nos ama. Porque a gente viu tanta coisa acontecer e tinha dia que a gente falava assim, meu Deus, está todo mundo morrendo. Na verdade, está todo mundo desencarnando. E aí a gente pensava, nossa, e agora? Mas, graças a Deus, foi um momento, nos mantivemos firmes, nos mantivemos fortes. Foi a época que nós mais oramos, foi a época que nós mais tivemos esperança, que mais tivemos fé. Mas quem trouxe isso para a gente foi o Messias, lá atrás, quando ele lembrou que nós deveríamos perseverar até o fim. Então já sabemos o que é um Cristo. Cristo é aquele, é o Messias, é aquele que traz a salvação. Bom, beleza. Jesus, o nosso Cristo planetário, ele tem, né? Está escrito, 5 grandes discursos. O primeiro, o Sermão da Montanha. 4 estão em Mateus, 1 está em João. Então, o Sermão da Montanha, capítulo 5, o Sermão dos Discípulos, capítulo 10, o Sermão das Parábolas, capítulo 13, o Sermão Profético, que é o que nós vamos falar, no capítulo 24 e 25, e o Sermão do Cenáculo, que está em João, capítulo 11 ao 16. Sermão da Montanha, Sermão dos Discípulos e as Parábolas é comportamental. Ali nós vamos ler o que nós precisamos fazer, dos nossos comportamentos. No Sermão Profético, nós temos a fala de Jesus sobre o futuro, as considerações sobre os sinais dos tempos. E a parte do Sermão do Cenáculo, nós temos a despedida de Jesus. Então, o que é importante para a gente hoje, desses grandes sermões, é o sermão profético. E ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o tema de hoje, capítulo 21. Só confirmar aqui. Isso, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Bom, agora nós precisamos, daqui a pouquinho a gente volta nesse sermão, tá? Agora já identificamos o que é um Cristo, tá? Agora vamos identificar o que é um falso Cristo. Jesus vai pregar o amor, o perdão, a humildade, a paciência. Então, nós já sabemos o que nós temos de um Cristo. Ok. Kardec começa esse estudo, né, esse capítulo, falando sobre, de uma passagem também, está em Mateus capítulo 7, falando, e Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45, falando sobre a árvore. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos. Vamos lá, vamos entender isso. Muitas das vezes a gente planta abacaxi e quer colher manga. Planta vento, vai colher o quê? Tempestade, né? Esse é um dito popular, quem planta vento colhe tempestade. Então, se nós plantamos o mal, nós colheremos o mal. Então, a gente reconhece uma árvore boa pelos bons frutos, uma planta boa pelo que ela traz, pelas flores,
pelas folhas. Então é pelos feitos. O reconhecimento é até mais fácil, né? Porque o que é bom gera coisas boas. Tudo bem. Na atualidade, a gente tem esses falsos cristos que Jesus nos falou, são aquelas pessoas que trazem a informação de coisas ruins. Na política, nossa Deus, como a gente tem na atualidade coisas ruins em relação à política, ao ponto de que no Brasil a gente fala assim, meu Deus, e agora? Todo mundo faz coisa errada. Todo mundo. E o Brasil, como é que fica? Quem vai nos salvar? Então, quando a gente pensa que nós estamos à deriva, né? Nós estamos à deriva, meu Deus, e o Brasil, e agora? E aí vem alguém trazendo as ideias mirabolantes, mas nenhuma delas é para o coletivo. Porque o falso Cristo, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer estar sendo visto por todos. Nós já sabemos que Cristo é Cristo, né? Mas as pessoas que trazem esses salvadores da pátria, trazendo essas informações que não une, mas dispersa. Essas informações de ódio, essas informações que nos separam. Tudo bem, Ana? E quem são os falsos profetas? Bom, falsos profetas são aqueles que replicam o que os cristos trazem. Porque os bons profetas são aqueles que replicam o que o Cristo trouxe. O que o Cristo planetário, que Jesus trouxe. Desde os primórdios, Jesus manda profetas, manda missionários para vir à Terra, nos trazer esperança, nos trazer confiança, nos trazer motivos de paz, motivos de resignação. Esses são os profetas enviados por Jesus. Mas como a gente tem falsas informações, nós também temos aqueles que pregam essas falsas informações. São os falsos profetas. Os multiplicadores. Na atualidade, a gente poderia colocar então como nas redes sociais nós temos os influencers, muito obrigada. Nós poderíamos colocar os influencers como... Gente, claro que existem influencers e influencers. Então tem aqueles que propagam coisas ruins, né? Querendo ser visto, querendo like. Há pouco tempo eu estava olhando nas redes sociais de comparações. Uma blogueira que teve o casamento desfeito, que estava com outra pessoa, que no momento onde tudo isso aconteceu, ela ganhou mais tantos seguidores, ela ganhou mais tantos isso, mais tanto aquilo. E ao mesmo tempo, uma pessoa que deu a vida para salvar algumas crianças, uma professora, não teve isso. Não teve um documentário sobre a vida dela, não se falou sobre ela. Lembrando que o Felipe falou, que a gente às vezes dá muito mais ibope para o mal do que para o bem. Será que nós estamos sendo os falsos profetas? A gente vê uma mensagem, né? Na atualidade a gente teve, no Brasil agora a gente tem de tudo, né? Furacão, ciclone, terremoto. Há pouco tempo a gente, morreu tantas pessoas. E a gente fala, encontra com alguns amigos e fala, porque no ciclone, não sei o que, morreu tantas pessoas. Nossa, que dificuldade. Porque aconteceu, morreu tantas pessoas. No Rio de Janeiro teve isso, teve aquilo, morreu tantas pessoas. Nós estamos sendo multiplicadores das notícias ruins. Lembra das ferramentas para o bem crescer na Terra? É a esperança. É falar do bem, é vivenciar o bem, é respirar o bem. Nós precisamos mudar a psicosfera da Terra, mudando os nossos pensamentos. Então, os falsos profetas são aqueles que divulgam as informações erradas dos falsos cristos. E temos muito na atualidade. Mas de onde nós podemos ver esses sinais dos tempos que Jesus disse? Onde está, Ana, essas informações que Jesus nos disse?
Nós vamos pegar aqui Novo Testamento. Esse Novo Testamento aqui foi o nosso irmão Haroldo Dutra Dias que traduziu para a doutrina espírita. Conhecem? Que bom. Ele é muito bom. E aqui nós vamos pegar em Mateus capítulo 24, uma parte dele fala, é o sermão profético. Nós vamos pegar... Está aqui. Jesus estava com os discípulos, né? Eu vou ler todo que é melhor. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: Não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal de tua vinda e da consumação da era. Em resposta, Jesus lhes disse: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer estas coisas, mas assim não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a aprovação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim é esse que Jesus fala? Não é o fim que nós colocamos como acabou. É o fim transformação. E nós vamos falar de parte por parte desse que Jesus fala. Primeiro, ele fala que aparecerão falsos cristos e grandes solucionadores de problemas humanos. Vamos lá. Na atualidade, temos visto pessoas que estão trazendo as melhores soluções para a Terra? Estamos. No ponto de vista, né? Vamos colocar essas 4 dificuldades humanas para a gente entender isso. Primeiro, o dinheiro, né? É uma dificuldade humana. Pessoas, eu vi uma informação de uma pessoa furtar, né, na verdade, um pisca-pisca da porta de uma casa. Olha a que ponto nós chegamos, né? Se alguém deixa algum objeto em algum lugar, talvez ele volte e não encontre mais o objeto. Então, o dinheiro, o materialismo, o ter coisas, o ter dinheiro, ele é uma dificuldade humana. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é o poder. Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas para serem vistas, para serem faladas, né? Para ser divulgada, para ter like. Vai lá, posta alguma coisa. Se ninguém viu, se não teve like, as pessoas se entristecem e às vezes ficam até enraivecidas, brigam umas com as outras por causa disso. Então, o segundo problema humano é o poder. O terceiro é o sexo desvairado. Estou falando alguma coisa fora da realidade, meus irmãos? Não, né? Tá. E a quarta é a religião sem religiosidade. Também é uma dificuldade muito grande para todos nós. Religião sem religiosidade. O que é isso, Ana? A
religiosidade é a minha ligação com Deus, é a minha ligação com o poder superior, é a minha ligação com Jesus. A religião é a formatação humana. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Mas o movimento espírita são os homens que fazem. E a gente que convive nos dois polos, né, Felipe? A gente sabe que existe uma grande diferença. Porque a doutrina espírita, ela está ali, ela está pura, ela está fácil da gente entender. Mas o movimento são homens. E os homens são falhos. Então, muitas das vezes a religião, sem a religiosidade, nos afasta de Deus. Olha, eu falei só da doutrina espírita, mas tem várias. Algumas até que buscam a prosperidade, o ter, né? A cura sem o merecimento e sem o cuidado necessário. Eu não vou me curar não vou me tratar não, porque Deus vai me curar. Eu preciso de sangue, mas eu não quero, eu vou tomar o sangue não, porque eu creio que Deus vai me curar. Então, às vezes, umas coisas até você fala assim, meu Deus, a medicina está aí. Quem deixou que a medicina crescesse dessa forma é Deus. Então, é Ele agindo, curando o homem através do homem, cuidando do homem através do homem. E a gente está abrindo mão disso. Por quê? Porque a gente está cego na religião. E muitas das vezes a gente se liga àquele guia, não vou citar a religião, tá? Mas aquele guia da religião e esquece da palavra, esquece da informação, esquece dos ensinamentos que foram trazidos para a nossa religiosidade. É muito comum na atualidade, porque nós estamos com tanta sede, nós estamos tão esperançosos de mundo melhor, de sermos salvos, que às vezes a gente se engana por muito pouco. Então, quando Jesus fala que aparecerão falsos cristos e falsos profetas nesse momento, ele está falando disso. Porque nós estamos fracos, estamos frágeis. Ana, mas como nós podemos nos fortalecer? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, Advento do Espírito de Verdade, o próprio Espírito de Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Estudo, leitura. Trouxemos uma informação, vamos lá, vamos ler, vamos estudar, vamos refletir. Emmanuel trouxe uma informação, vamos refletir sobre a informação. Nós temos o Cristo modelo. O Cristo modelo falava de união, de amor, de compaixão. Da gente ver um irmão nosso sendo assassinado, não importa o que ele fez, ele é filho de Deus. É orarmos por aquela criatura, para que aquela criatura busque a paz, para que aquela criatura tenha condição de se arrepender, desencarnado no mundo espiritual e transformar a sua vida. Porque nós temos que lembrar, Divaldo e Chico nos informaram que Jesus pediu para que fossem abertos os porões do umbral. Todos os espíritos maus, desinformados, ainda iludidos, desequilibrados, estão aqui. Todos. Nós estamos juntos para que nós consigamos aprender e ensinar juntos. A transformação, gente, vocês estão achando que vai vir o Espírito Superior chegar aqui na Terra e falar: a partir de agora, vamos melhorar a nossa conduta, vamos fazer tudo diferente e nós vamos acatar? Não. Eles vão vir.
Porque eles precisam vir para nos ajudar. Mas somos nós que vamos fazer essa transformação. Lembra que o Felipe falou que o bem, ele é tímido? O bem é tímido. Nós, às vezes, temos... Eu acho lindo quando eu vejo aquele rapaz... Sabe aquele rapaz que coloca aquela plaquinha? Deus é paz? Jesus é paz, né? Jesus é paz. É uma divulgação. Ai, Ana, mas será que ele está querendo aparecer? Isso não é problema meu. Ele está divulgando do jeitinho dele. Né? O que eu estou divulgando? O que eu estou fazendo? Qual a diferença que eu estou fazendo no mundo? O que eu estou fazendo para divulgar o bem? Ou eu estou propagando mal? O que eu estou fazendo? Qual a diferença que eu estou fazendo? Então, nessa primeira parte que Jesus lembra aqui, haverão falsos cristos e falsos profetas. Quem nós estamos seguindo? Nós temos o modelo. A segunda parte que nós temos aqui, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo uma convulsão ideológica. Ainda poder, ainda dinheiro, ainda um sobre o outro. Aí o país X ataca o país Y e o país Z quer interferir. E aí há uma confusão com todas as outras vogais, né? Coloca todo mundo no bolo. Ainda é poder. Então nós estamos ouvindo falar de guerra e rumores de guerra. Nós vemos um país ser destruído, pessoas sendo mortas por poder, por um querer sobrepujar o outro. O mais forte domina. Ainda estamos vendo falsos cristos e falsos profetas, porque esses também estão vendo como salvação do próprio planeta subjugar o outro. Do próprio país, né? Subjugar o outro. Acaba, exterminar uma nação. Do terceiro, nós temos os cataclismos. Como a gente falou, né? Furacão, ciclone, terremoto. Hoje nós temos tudo no Brasil, né? Eu acho que agora está no mundo inteiro. Às vezes a gente passa por 4 estações no dia. Inverno, verão, primavera, outono, vento, né? Então, o que é isso? O que está acontecendo com o nosso planeta? Nós estamos falando ainda de estrutura física, né? Nós modificamos a estrutura física do nosso planeta. Então, nós estamos pagando preço. Mas o bacana é que Jesus fala em todos os momentos, mas isso não é o fim. A gente vê muitas vezes assim, a água invadir cidades, né? Mas isso não é o fim. Por quê? Porque existe, ali ainda é possível recuperar, se não ali, criar outros locais. Porque o ser humano, ele se adapta, ele vai buscar. Isso não é o fim. Quando ele diz também, perseguição aos defensores, aos que defendem as ideias do Cristo. Aí chegamos também naquilo que nós vemos também na atualidade. Pessoas que divulgam o bem, muitas vezes são rechaçadas. Religiões que estão ali buscando uma ligação, buscando a religiosidade com o poder superior, com Deus, são muitas vezes defamadas, destruídas moralmente, por pessoas que não conhecem. Vemos muito isso na atualidade. Né? Então, assim, as pessoas não têm mais intolerância religiosa. E aí, assim, porque nós somos espíritas, porque nós acreditamos na reencarnação, nós perdemos a ligação com Deus por isso? Não. Porque a Umbanda tem a ligação com os espíritos. Eu também não vou falar daquilo que eu não domino, tá, gente? Tem a ligação com os espíritos, tem a comunicabilidade com os espíritos. Eles estão errados por isso? Não. A gente tem que tolerar. Sabe por quê? Imagina se todos na Terra fossem de uma única religião.
Seria muito bom, né? De uma única religião. Mas onde ia caber todo mundo? Como nós íamos fazer? Como nós íamos nos colocar em sociedade? Será que a gente iria se encaixar? Sabe por quê? Eu tenho um irmão que ele é da religião protestante. Gente, como meu irmão mudou. Eu cresci com ele. Meu irmão é uma pessoa tão boa, sabe? E eu acho lindo a conexão do meu irmão com Deus. A minha religião está certa, a dele está errada? Não. A gente faz campanha de Natal, a gente faz alguma coisa, ele doa. Para evangelização, ele doa tempero, ele doa algumas coisas. Porque ele falou com a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que formou agora medicina, ela estava me contando ontem, ela falou, ai tia, eu queria tanto fazer alguma coisa pelo próximo. E aí ela foi falar com o pai dela. Por que ela veio falar comigo? Porque ela foi falar com o pai dela. O pai dela virou para ela e falou assim, e ele é evangélico. Fala com as suas tias, eu e a minha irmã, né? Fala com as suas tias, porque suas tias fazem muito bem isso há muito tempo. Então, assim, é bacana esse respeito, né? Ele pode não concordar, mas ele respeita. Isso é ser cristão, isso é seguir o Cristo, isso é ter religiosidade, né? É a declaração minha para com Deus, é o momento meu para com Deus. Quinto, traições e ódio em toda parte. Vemos isso? Olha, meus irmãos, graças a Deus eu conheço a doutrina espírita, porque eu procuro todos os instantes me policiar, para que eu não julgue meu semelhante. Estava eu com uns amigos no final de semana passado e a gente estava vendo como a gente julga sem querer. E na mesma hora a gente olhava um para cada do outro, ou então o outro comentava e julgou. Mas às vezes por coisa pequena, né? Uma pessoa que de repente passa o sinal vermelho, meu Deus, olha lá que louco. Não, será que aquela pessoa está com alguém doente dentro do carro? Né? Será que aquela pessoa de repente está passando mal, ela precisa ir para algum lugar seguro, de repente parar? Então, o tempo inteiro a gente julga o outro e a gente tem a nossa régua, a nossa medida, e a gente acha que a nossa medida que é a certa. E quem não está aquilo ali, a gente arruma confusão. Gente, grupo de WhatsApp de família. Na minha profissão, às vezes eu tenho paciente que fala assim, eu bloqueei lá o grupo da minha família. Como a pessoa briga por pouco. Nossa, falaram uma coisa lá que eu não gostei, aí eu saí do grupo. Na época de eleição, né, ano que vem a gente tem eleição de novo, é aquele momento onde a gente fala assim, meu Deus, e agora? Temos que orar uns pelos outros, né? Porque é ódio, porque o candidato tal, o outro candidato, e aquele é melhor, aquele fez isso, aquele fez aquilo. É ódio, e ódio, até futebol, gente. Às vezes eu não entendo, porque a gente que assiste, a gente não está ganhando nada por isso. Não, vou melhorar. A gente está ganhando a alegria de ver o time vencendo. Perfeito. Ponto. Aquilo vai fazer alguma diferença na nossa vida? Não. E por que tem gente matando por conta de futebol? É isso. É o ódio. Não pode pensar diferente de mim. Eu estou certo. A gente julga e condena. E é tão importante a gente viver em paz, porque essa é a promessa de Jesus. As iniquidades resfriarão o amor de muitos. Gente, quanta indiferença, né? A gente vê uma pessoa caída, tá caído ali, e a gente passa por ele, olha, tá bêbado. Também julgamento, né? Indiferença. Não vou passar por aqui, não, tem uma pessoa caída ali, vou dar a volta lá embaixo. É indiferença. Eu não posso fazer nada por aquela pessoa. Será? Será que eu não posso fazer nada? O que vocês acham? A gente pode fazer alguma coisa para uma pessoa que está caída, para uma pessoa que foi assassinada, para uma pessoa que foi presa, até mesmo aquele que tirou a vida de alguém. Podemos fazer alguma coisa para essas pessoas? Sim, o quê? Orar.
É a melhor coisa que a gente pode dar para o nosso semelhante. Oração. Pedir a Deus por aquela criatura. Sem indiferença. Ele é meu irmão. Gente, vamos lembrar. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Jesus é nosso irmão mais velho. É aquele que nos vem ensinar as coisas. Mas fala... Os irmãos mais novos que já aprenderam, dividam-se uns com os outros. Até isso, a iniquidade, a falta de tolerância, a falta de paciência, a indiferença, também não é o fim. E quando será o fim, Ana? Quando o Evangelho for propagado por toda a terra. Propagado e vivenciado. Beleza. Aí sim será o fim. O fim, transformação. Mas como acontecerá isso? O que vocês acham? Como o Evangelho vai ser propagado pela terra? Através de quem, gente? Nós, muito bem. Nós é que vamos trazer o Evangelho para a terra. Nós que já sabemos, mesmo que seja pouco, nós que somos palitos de fósforo, mas que já iluminamos, que já temos luz. Nós, se a gente, olha, a internet é maravilhosa. Hoje, na atualidade, a gente pode assistir da nossa casa uma live que está acontecendo em outro país. Uma live falando sobre o Evangelho de Jesus, práticas do Evangelho que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Já iniciou-se a propagação do Evangelho na fala. Agora a gente precisa de ação. Francisco de Assis tem um momento muito lindo, muito lindo. Ele estava viajando com o Frei Leão, né? E aí estava muito frio, era inverno na Europa. Muito, muito, muito frio. E aí ele parou no mosteiro, porque estava muito frio, já estava anoitecendo, e ele bateu na porta. E aí ele disse, aí a pessoa que estava lá de dentro perguntou quem era. Aí ele disse, Francisco de Assis. E aí a pessoa, Francisco de Assis, essa hora, um tempo desse? Não, foi embora. E aí a pessoa foi embora, bateram de novo, ninguém atendeu, e aí o Frei Leão começou a chorar. Entrou em desespero, falou, agora nós vamos morrer. E Francisco de Assis estava pulando de alegria, feliz e contente. Aí Frei Leão pergunta para ele, mas Pai Francisco, por que você está tão feliz? Ele fala assim, eu pedi a minha vida inteira que eu estivesse nas mãos de Deus. Agora, nesse momento, só Deus pode me salvar. E aí veio uma pessoa, abriu a porta, ouviu os dois lá, vem, entrem. Pai Francisco, o senhor aí fora. A pessoa disse que o senhor estava aqui fora, mas ele não acreditou. Eu falei, meu Deus, 2 pessoas lá fora no frio, vamos lá buscá-lo. E entrou. Fé inabalada. Quando ele saía para pregar, ele dizia aos seus discípulos, vamos sair a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se necessário, use palavras. O Evangelho é pregado com ação. É pregado com um sorriso. É pregado com paciência. É pregado com tolerância. É pregado com perdão. É pregado com amor. Esse é o Cristo verdadeiro. Aquele que veio trazer a paz. Vamos olhar os seus profetas, aqueles que são os continuadores da paz, do amor, aqueles que nos ensinam em todos os instantes da nossa existência como viver em paz, como amar o nosso semelhante, como respeitar o nosso semelhante. Porque se a gente for olhar só para a atualidade, para o mundo, para as coisas negativas do mundo, olha, a gente desiste.
E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, lutar, trabalhar, fazer as coisas para quê? Olha quanta miséria está o mundo. Mas ainda não é o fim. Só chegaremos à transformação, à renovação, quando fizermos a nossa parte. Quando tivermos o Evangelho na terra, pregado por nós, pelas nossas ações. Nós trouxemos aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, com o título de, o item 75, com o título de Administração. É uma mensagem que eu gosto bastante, que fala para todos nós. Dá conta de tua administração. Quem disse foi Jesus, está em Lucas capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência na terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. A propagação do mal na terra depende muito de nós estarmos dando ouvidos, vou falar até uma palavra comum, ibope, às coisas ruins, aos falsos cristos, aos falsos profetas. Que nós tenhamos nesse momento a reflexão, nós façamos a reflexão sobre aquilo que nós estamos propagando na mídia, no nosso lar, com as pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, em todos os instantes de nossa vida, porque seremos nós que daremos conta da nossa administração. Nós que falaremos daquele que até hoje espera por nós, daquele que até hoje faz tudo por nós. Que na pandemia a gente sentiu ele muito próximo de nós, cuidando de nós. Nessa mesma época da pandemia, nós tivemos a oportunidade de receber o carinho, a presença de Jesus através de muitos benfeitores amigos, através daqueles que vieram até nós, nos dar esperança, fraternidade, nos mostrar isso, Me lembro que na Itália, as pessoas ficavam nas sacadas, uns começavam a cantar de um lado, outros continuavam de outros,
As pessoas se uniam para ajudar umas às outras, os mais jovens iam ao supermercado para que os idosos não tivessem que sair. As pessoas faziam as compras coletivas, né? As pessoas se ajudavam, cuidavam dos outros. Era Jesus conosco. Porque Jesus conosco é obra, é o fazer. Jesus não está longe, Ele está aqui, Ele está junto. Ele mostrou o que nós precisamos fazer. Já conhecemos o Cristo, Ele esteve aqui, Ele mostrou. Então não seremos enganados. Jamais seremos enganados, porque conhecemos o Cristo. Agora só precisamos fazer o que Ele exemplificou. Seguir os passos dele. E Ele espera por nós, por todos nós. Porque Ele me prometeu, das ovelhas do Pai a mim confiadas, nenhuma será perdida. Então, meus irmãos, vamos dar conta da nossa administração. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Agradecemos a Aninha, né? Tanto aprendizado que nós tivemos hoje, né? Pelo tema, vale a pena a reflexão. No próximo domingo, nós vamos ter a palestra com o nosso amigo Elimar Cunha. Ele vai falar sobre aspectos do caráter da revelação espírita. É uma continuação da palestra. E aí o que nós vamos fazer? Para quem não assistiu, já está no YouTube, nós vamos repetir o YouTube, nós vamos mostrar isso no nosso grupo, tá? E vamos colocar também de novo no YouTube como estreia. Então quem quiser assistir a primeira parte já vai estar disponível, e no domingo ele vai dar continuidade a esse assunto, aspectos do caráter da revelação espírita 2, tá? A segunda parte. Na próxima quarta-feira nós vamos estar com um expositor novo na casa. É o Edir Maurício da Leudeni. Ele vai falar com a gente sobre espírito imortal, no dia 26 de novembro. Então, contamos com a presença de vocês. Dando continuidade, né, nós estamos fazendo a nossa campanha de Natal. A Aninha falou um pouquinho hoje na palestra. E nós temos vou sempre falando alguns itens que está faltando. E hoje eu vou falar um pouquinho do café. Nós estamos precisando bastante ainda, tem itens de café, nós estamos precisando. Mas na última lista divulgada, nós temos açúcar precisando também, sal precisando, papel higiênico e aqueles potes de alho e sal, aqueles potes prontos, aqueles temperos, também estamos precisando, tá, gente? Nossa campanha, hoje a gente recebeu bastante cestas básicas aí, então a gente já está numa fase já de finalização, agradecendo a todo mundo que tem nos ajudado a arrecadar. A gente repete de que essa cesta que nós montamos para o Natal é justamente para eles terem, as famílias cadastradas, terem algo no período de recesso da nossa sopa fraterna. Nós temos um período de recesso, e eles têm ali justamente numa cesta reforçada algo que possa substituir, algo que eles não possam ficar sem nesse período que eles recebem a sopa, né? Então, nós vamos, o período da entrega, se não me engano, está na terceira semana, né, terceiro domingo de dezembro. Além das cestas básicas, nós vamos distribuir também cartas, presentes para as crianças também, que nós conseguimos vários doadores, pessoas que estão colaborando para esse trabalho. Então, já aproveitando que nosso registro, para agradecer a todo mundo que está se empenhando a nos ajudar também com essa campanha, né? Lembrando que ainda tem convites para o jantar beneficente, jantar dançante do 36º no Clube Comercial. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 29. Então, são um cartão. É sábado. Não, é sábado? Sábado, 29 é sábado. E vamos ter tem duas opções, tá, gente? É lombo assado ou
estrogonofe de palmito, né? Para quem é vegetariano, para quem não come carne. Então, o convite está na secretaria, ou então pode entrar em contato com a gente, que a gente ainda tem convite disponível. Mas eu acredito que até quarta-feira a gente já está liquidando esses convites também, tá? Então, fique à vontade aí. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita que nós tivemos hoje de aprendizado, de reflexão, de meditação dessas palavras, desse roteiro, para que a gente possa estabelecer uma conexão, a proximidade de vivência dessa mensagem na sociedade, na família, mais possivelmente no íntimo. Que nós possamos vibrar para todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários, participantes dessa casa, que há 74 anos abre as portas para responder dúvidas, para divulgar a doutrina espírita, para levar a palavra do Evangelho àqueles que mais precisam, iluminando o entorno dessa comunidade eucaliptal e envolvendo os bairros da cidade de Volta Redonda. Que nós possamos, através dessa fonte de conhecimento, levar essa palavra consoladora a todos aqueles amigos que necessitam de beber dessa fonte, de estar em contato com essa palavra divina. Possamos envolver esses espíritos que passam por provações, por dificuldades, por desafios, e que possamos fortalecer através da fé raciocinada, alimentado nessa palavra consoladora. Entendemos que juntos vamos caminhar para auxiliar esse planeta que também passa por transformação. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz